Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje do capítulo 9, livro 3, interpretação textual, tá? Quem quiser ler o livro, vai ter umas partes aqui que eu vou apontar para vocês, que seria importante que vocês anotassem. Pelo menos marcassem, tá? Então, quem quiser pegar o livro, capítulo 9, livro 3, página 12. É essa capa aí que está na tela, tá? Quem quiser também, eu vou passar algumas observações pequenas para vocês anotarem aí. Vocês podem anotar no livro mesmo, né? Acho que aí tem espaço aí no livro para vocês anotarem. Se quiser anotar no caderno, pegue o caderno, tá bom? Não esquece não, coloca o nome de vocês, enquanto isso, vai colocando o nome de vocês no chat, para a gente não perder a presença de vocês, tá bom? Então, a gente vai falar hoje no capítulo 9, livro 3, de interpretação textual, capítulo 9, fala sobre análise crítica do discurso. A análise crítica do discurso, pessoal, é uma talvez, das particularidades da língua portuguesa, dos campos de pesquisa da língua portuguesa, mais estudados nos últimos 20 anos, tá? De 2000 para cá, as maiores faculdades, a Unicamp, que é um grupo, né, linguístico forte, tem estudado muito análise do discurso. Umas principais teses de doutorado, mestrado em linguística vem da análise crítica do discurso. O que é a análise do discurso? É você analisar o discurso de alguém. Então, você analisar, por exemplo, o discurso do presidente da República e perceber ali quais são as características que existem, né, em relação ao contexto em que ele está ambientado, a voz, as relações de poder que se estabelecem no discurso dele, e aí você analisar, dentro dessas características, analisar aspectos mais internos, como, por exemplo, palavra, né, qual a palavra utilizada, as figuras de linguagem utilizadas, aspectos internos que influenciam no discurso, por exemplo, do presidente, a cultura, a história, a política, né, como que esses pontos, né, esses aspectos influenciam no discurso dessa pessoa. Então, você percebe, a gente sabe que o discurso de alguém, a fala de alguém, quando alguém enuncia algo, aquilo é fruto do estudo, da vivência, do conhecimento de mundo, da leitura que a pessoa faz. Então, aquilo nunca é só a reflexão da pessoa. Tem, é claro, a reflexão, que a pessoa junta uma informação, junta a outra, ela tem ideias e aí ela expõe o seu pensamento, a sua reflexão. Mas nosso discurso, a nossa fala, ela é permeada daquilo que a gente ouve, lê, pesquisa. Então, isso é a análise do discurso. Eu vou analisar o discurso de alguém e vou tentar identificar os pontos que configuram aquele discurso, tá certo? Então, isso é um campo de pesquisa assim, muito amplo, as pessoas têm pesquisado muito disso, porque eu consigo entender a ideologia, os aspectos, o que está por trás da fala. Por exemplo, eu já vi muita pesquisa, na Unicamp tem muita pesquisa, por exemplo, do meio político, como que determinadas figuras políticas, né, se posicionam ideologicamente a partir do discurso, o que ela tenta dizer, o que ela quis dizer, né, o que está por trás, quais as insinuações. Existe muita análise do discurso dos telejornais, por exemplo, o Jornal Nacional já foi alvo de muita pesquisa de mestrado, de doutorado, né? Como que eles manipulam a informação, como que eles têm tem uma metodologia própria de trabalho nos jornais de televisão, né? Nos telejornais. Pastores, padres, religiosos, são muito também analisados. Então, esses discursos são analisados. Então, qual é o objetivo, qual a expectativa de aprendizagem hoje para a gente aqui? Identificar as diversas vozes presentes em um texto e compreender os principais objetivos comunicativos dos enunciadores de um texto. Aí ele abre o capítulo com dois textos, né? Que são dois textos que são duas músicas, na verdade. Uma música é do Heitor dos Prazeres. Esse cara, ele é da primeira metade do século XX, ou seja, lá em 1920, 1930, essa faixa ali, mais ou menos por aí. E ele fala da mulher sob o aspecto
sobre as características, sobre a vivência dele daquela cultura e daquela época. Ele diz assim, ó, mulher de malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha, a ele tem amizade, longe dele tem saudade. Ela briga com o malandro, enraivecida manda ele andar. Ele se aborrece e desaparece. Ele sente saudade e vai procurar. Muitas vezes ela chora, mas não despreza o amor que tem sempre apanhando e se lastimando, e perto do malandro se sente bem. Então é uma visão com relação à mulher aqui, se vocês quiserem anotar aí na lateral, ó, é uma visão de uma mulher, você pode até puxar uma setinha aqui se você quiser, ó. Essa mulher aqui, ela é vista como submissa, né? Ela apanha, ela é largada de lado, ela é deixada de lado, ele está sempre buscando prazeres por aí, mas ela se sente dependente dele, ela é submissa a ele, nessa visão que está aí na música. Então, essa visão, né, me parece típica de uma cultura, de um pensamento, que é o pensamento de uma sociedade, quiser anotar aqui do ladinho, ó, sociedade patriarcal, tá? Então, essa visão de uma mulher submissa, ela é própria de uma sociedade patriarcal. É uma visão de uma mulher subserviente, né? De uma mulher que ela vive à sombra do marido, certo? Para vocês quiserem localizar assim temporalmente, né, numa linha temporal, isso aqui é da primeira metade do século passado, do século XX, tá? O texto 2, que é uma música da Adriana Calcanhoto, ela diz assim, ó, o meu título é Beijo Sem. Eu não sou mais quem você deixou. Amor, vou à Lapa, decotada, viro todas, beijo bem. Madrugada eu sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Vou à Lapa, perfumada, viro a outras, beijo sem madrugada. Sou da lira, manhãzinha, sou de ninguém. Sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta, deixa eu subir. Noite alta é meu dia e a orgia o meu bem. E não sou mais quem. Então, essa mulher aqui é uma mulher provocadora, né? Tem um ponto aqui que a gente percebe que ele não foi mais visitá-la, ou seja, ele abandonou, e ela está provocando, né? Ela é uma mulher que eu posso colocar aqui como característica provocadora. E essa mulher, ela tem um discurso, ela parte de um discurso, de um diálogo, de um período em que você já tem uma concepção mais feminista. Então, se você quiser colocar aqui do lado, né, feminista. Então, os dois discursos, eles partem de tempos, né, de lugares diferentes. Eu tenho a visão do Heitor Prazeres, de uma cultura, de uma sociedade patriarcal, lá no início do século, em que vê a mulher submissa, e eu tenho a Adriana Calcanhoto, uma contemporânea, ou seja, ela vê a mulher hoje na contemporaneidade, sob o aspecto da visão, né, já defendida e já instituída de alguns ganhos que as mulheres tiveram, de uma visão já mais feminista. E essa mulher ela é vista aqui na música como uma mulher mais provocadora, desafiadora, tá certo? Então, a análise do discurso, eu vou passar para outra página aqui. A análise do discurso, ó, deixa eu ler para vocês aqui esse trecho, vocês vão marcando, ó. Deixa eu ver se eu tenho como marcar aqui, acho que eu tenho. Ó, é possível observar nos textos lidos dois discursos bem distintos acerca da mulher. No primeiro, bom, vocês entenderam onde é para marcar, né? Eu marquei em cima, ó. No primeiro, opa, ó, tá difícil. Ué, deixa eu só me ajustar aqui, pessoal.
Enfim, marca aí no primeiro, marca a mulher é apresentada como completamente submissa ao homem. No segundo discurso, ó, marca segundo discurso. A mulher é apresentada como provocadora, anunciando uma transformação pessoal e social, tá? Por que eu não estou conseguindo? Agora foi. Eu acho que foi. Seguindo, ó, além da voz que enuncia o texto, também é possível inferir que um deles, o discurso de uma época, ó, em cada um deles, o discurso de uma época. Então, o primeiro, né, a gente viu que é de uma sociedade patriarcal, e o segundo, mais ligado ao contexto feminista. Para essa interpretação, devem ser utilizados alguns recursos como relacionados na leitura do contexto. Então, ó, a análise crítica do discurso visa estudar o discurso enquanto prática social. Então, pode marcar isso aqui, ó. Análise crítica do discurso visa estudar o discurso como prática social. Beleza? Eu vou abrir uma outra tela aqui com vocês. Ó, análise do discurso visa estudar o discurso enquanto prática. O que eu quero dizer com prática social, pessoal? Quando eu falo prática social, eu quero analisar o discurso enquanto um ponto de interesse, né? Eu uso o meu discurso e a minha fala para quê? Para ganhar eleitores, para ganhar seguidores. Então, o meu discurso é enquanto prática na sociedade. Então, eu vou analisar o meu discurso enquanto uma prática da minha relação de convivência em sociedade, tá certo? Então, a análise do discurso visa estudar o discurso nessas práticas, né, quando utilizados na sociedade. E aí eu tenho 3 pontos que são importantes, tá? Eu tenho 3 pontos que eu preciso analisar no discurso. Eu preciso analisar o contexto, eu vou analisar a voz, ou seja, quem é que fala, de que ponto parte isso, né? Quem é que está comunicando, quem está, na verdade, enunciando, né? E mais uma que é a relação de poder. Ou seja, de que ponto, como a nossa sociedade ela é feita de ideologias, né? Cada discurso parte de uma ideologia, isso não é por causa dessas questões que hoje a gente tem, não, tá, pessoal? Todo discurso, toda prática social discursiva, ela parte de uma ideologia, ela parte de algo que eu aprendi e acreditei, tá certo? Então, por trás de qualquer discurso que façamos, tem sempre ali uma relação de poder. Essa relação de poder, ela pode ser, né, o campo do patriarcalismo, essa relação de poder estabelecida ali no meu discurso, pode ser o feminismo, ela pode ser socialismo, ela pode ser o capitalismo, ela pode ser de um ponto de vista extremamente científico. Então, a relação de poder, ela vai permear a voz, que é o enunciador, é quem fala, e o contexto que eu tenho ali estabelecido. Então, esses 3 pontos são importantes na análise do discurso, tá? Além disso, tem os aspectos. O discurso, né? Vou colocar aqui, discurso, ele tem 2 aspectos. Aspectos internos do discurso, que eu vou ter que analisar na escrita, né? Eu vou ter que ver, por exemplo, as palavras utilizadas, e vou ter que ver também as figuras de linguagem apresentadas. Por
porque se eu não consigo perceber, né, a linguagem figurada utilizada ali, talvez eu não seja capaz de compreender na sua totalidade os discursos empregados. Os aspectos externos que participam influenciam esse discurso, né, e que precisam ser analisados, é a cultura, a história e a política, tá? Então, eu parto sempre, esses aspectos externos, pessoal, tem muito a ver com essa relação de poder, tá? Então, qual é a cultura, né, dessa pessoa, em que meio ela foi criada, em que meio ela vive, né, a história dessa pessoa e o posicionamento político dela. Por exemplo, a gente tem, em São Paulo, durante muitos anos, a gente teve, no meio político, São Paulo sempre encabeçou, principalmente com alguns grupos da USP, né, sempre encabeçou um discurso político muito liberal, ou neoliberal, ou de direita, né? E outros lugares do país, principalmente o ambiente de sindical, de trabalhador, né, que não estavam muitas vezes vinculados às universidades, tinham muito um discurso socialista, tá? Então eu preciso saber onde essa pessoa está, em que ambiente ela nasceu, em que ambiente a cultura dela se formou, a história que ela teve, né? Como que isso influenciou? Que ambientes de discussões políticas ela frequentou para eu ter uma ideia de como essa pessoa vai fluir, tá certo? Ou de como o discurso dela vai ser originado. Entenderam? Então, a gente tem, numa análise de discurso, a gente precisa considerar o contexto, o enunciador e a voz dele, e as relações de poder. Essas relações de poder estão muito ligadas da cultura, de onde ele vem, né, da história dele, da existência dele e de aspectos políticos. E eu preciso também analisar as palavras utilizadas, as figuras de linguagem, mecanismos internos linguísticos, tá? Então, esses são os aspectos teóricos que a gente tem da análise crítica do discurso. Deixa eu abrir aqui agora para a gente voltar lá no leitor. Aqui eu tenho um outro exemplo. Ó. O Enem adora esse camarada aqui. Já apareceu demais nas provas do Enem, que é o Patativa do Assaré. Nós temos dois textos falando sobre Antônio Conselheiro, que foi o cara que encabeçou a Guerra de Canudos, né? E aí o Patativa do Assaré fala que o Antônio Conselheiro é assim bem acompanhado. Os planos a resolver foi mais tarde censurado pelos donos do poder. O taxaram de fanático, em um caso triste e dramático. Se deu naquele local, o poder se revoltou e Canudos terminou numa guerra social. Então, nesse discurso aqui do Patativa do Assaré, a gente vai ter um discurso de defesa do Antônio Conselheiro, né? E contrário às forças de poder, né? As forças militares do Exército que pertenciam ao governo, ao poder. Já nesse outro trecho aqui, retirado do livro do Euclides da Cunha, né? Que é um... Agora a caneta está funcionando. O Euclides da Cunha, ele era um cara que era do Rio de Janeiro, muito próximo, né, ao poder, porque o Rio de Janeiro naquela época era a capital, e ele vai como jornalista até Canudos acompanhar. Então ele vai ali com um olhar impregnado, né, daquilo que ele ouvia no Rio de Janeiro, de que o Antônio Conselheiro e todas aquelas pessoas daquele movimento lá era um movimento contrário contra o governo e contra o país, contra a pátria, que atentavam contra a soberania nacional. Então a visão do Euclides, do Antônio Conselheiro, é outra. Jugulada pelo seu prestígio, a população tinha engravecidas todas as condições do estádio social inferior. Na falta de irmandade do sangue e consanguinidade moral, deram-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram o arbítrio do chefe e a justiça e as suas decisões irrevogáveis. Canudo estereotipava os fáceis dúbios dos primeiros agrupamentos bárbaros. Ou seja, ele colocou uma visão muito negativa em relação ao Antônio Conselheiro. Então, se você pega e lê um livro, né, Os Sertões, desse tamanho, um texto descritivo,
que é um texto pré-modernista, né? Descritivo, pesado, arrastado, né? De um jornalista, que é o Euclides da Cunha, você vai ter uma visão de que o Antônio Conselheiro promoveu uma guerra, né, em Canudos, a seu bel prazer e por suas vontades, porque ele era um cara extremamente arbitrário, né? Aqui ele diz, é um chefe arbitrário. E se você tem a visão de um cara que é nordestino, que é daquela região, e que provavelmente cresceu ouvindo relatos de pessoas que conviveram, né, com esse ambiente, que é o Patativa do Assaré, você vai ter uma visão de defesa do Antônio Conselheiro. Então, analisar o discurso é partir de outros pontos que estão fora do próprio texto. Então, eu tenho a análise do texto, que já me indica alguma coisa, mas entendendo quem é o Patativa do Assaré, onde ele nasceu, a história dele, eu tenho uma ideia do porquê ele defende, de que ponto de vista ideológico ele parte. E quando eu falo do Euclides, né, entendo a história do Euclides, eu sei também de que ponto o Euclides parte, tá certo? Então, é isso que você precisa na hora da análise do discurso, tá certo? De fazer essas relações que às vezes não estão propriamente no texto. Eu preciso entender a ideologia e todas as marcações que estão ali, tá certo? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Aqui na página 15, tem uma atividade aqui, ó, de Enem, que ela já está feita. Você pode fazer aqui e depois você virando a página, você tem a resposta e a análise dessa questão, que eu não vou falar para vocês agora. Mas aconselho vocês a verem, para vocês terem uma ideia do discurso, como que o discurso dá, como que o discurso se cria, tá? Pessoal, isso também tem muito a ver com o que a gente já vem discutindo. A interpretação textual é uma coisa só. A gente só vai vendo pontos diferentes de você olhar e analisar, às vezes, a mesma coisa, tá certo? Então, outros pontos que precisam ser observados na hora da interpretação e da análise do discurso. Ok? Deixa eu ver aqui, não sei nem o que vocês estão vendo mais. Achei que eu estivesse mostrando para vocês uma coisa. Nem estou mostrando. Essa questão aqui, tá? Da página 15. É dessa que eu estava falando. Beleza? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Nada a perguntar? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá também no... No, sir. Lá no WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês. Já recebi as redações. Oi, vou corrigir, vou tentar imprimir hoje ou amanhã e vou corrigir para vocês essa semana, tá bom? Fala, quem chamou? O capítulo 7, né, para colocar no SAS não, né? Capítulo 7. Só o 8 que você pediu. Lá daquele gramática, você está falando? Não, de interpretação. Não, interpretação a gente está no livro 3, tá? Eu só a gramática, eu coloquei o capítulo 7. Você está falando do quê? Da prova? Não, sobre colocar no SAS. Como assim colocar no SAS? As atividades propostas, colocar A, B, C. As questões, 10 questões. Mas de que questões você está falando? Do livro, do capítulo. É para lançar o capítulo 7 no SAS. Olha, não estou entendendo o que vocês estão falando, não. Desenha pro tio. Tarefa online. Fala, Heloísa. Tarefa online, não? Ah, não. De interpretação textual, vocês estão falando? Isso. Não, olha só. Eu queria só que vocês, em casa, vocês se dedicassem à gramática. Então, gramática, eu quero que vocês assistam os vídeos que eu mandei para vocês, onde eu até mandei completo, que faltava o último, tá? E de gramática, a partir do capítulo 8, eu queria que vocês fizessem tarefa online. Então, não precisa fazer interpretação, não, tá? Desse capítulo 9 aqui que eu falei com vocês em diante, não gastem o tempo de vocês com ele. Eu prefiro que vocês gastem o tempo de vocês com gramática, tá bom? Então também não precisa fazer esse capítulo agora que você acabou de explicar? Esse capítulo 9 não, porque vocês viram a explicação curta, vocês entendendo, já está ótimo. Vocês vão lá na página 15, olha aquela questão que está lá, dão uma analisada. E assim, eu não estou dizendo que não é para fazer. Quem quiser fazer, pode fazer.
mas eu não vou cobrar isso de vocês. Eu prefiro que vocês se dediquem à gramática, tá? Que eu vou trabalhando aqui em interpretação com vocês, no final eu faço uma atividade com vocês à parte, tá bom? Beleza. E aí, só para confirmar, as atividades de gramática eu quero que vocês façam todas, tá bom? Beijo para vocês, bom almoço.